Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Muito bom, muito obrigado. Essa é a principal oração judaica. Aí vem, Adonai Elohecha, Berol Levavecha, Berol Nafshecha, Berol Meodeira. Aí vem a sequência. Olá, nós estamos chegando na cidade de Guarulhos. Para quem não conhece, aqui o estado de São Paulo fica próximo à capital São Paulo, e é onde fica o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nós vamos conversar hoje com o Rabino Ishai. Eu vou deixar para ele se apresentar. Por gentileza, Rabino, se apresente para o nosso público. Shalom para todos. Eu sou Ishai Ben Yehudá, sou rabino messiânico. Cremos na pessoa de Yeshua como Messias do nosso povo de Israel. E é um prazer estar aqui para falar um pouco daquilo que fazemos para a glória do eterno nosso Deus, Demerval. Ok. Desculpe eu tratá-lo por você, mas eu gosto da informalidade para o nosso público, da tranquilidade, como se a gente estivesse batendo papo e tirando algumas dúvidas, algumas curiosidades. Eu tenho a primeira curiosidade. Eu fiquei sabendo que você era evangélico. Eu gostaria de saber quando é que mudou para o judaísmo efetivamente e quando isso se deu. Então, nós começamos um pequeno grupo aqui no Brasil, inclusive em Guarulhos, aqui era a sede, isso em 1968, 67. E daí nós fomos evoluindo, e em 1990, em 1980, aproximadamente, nós fizemos contato com uma comunidade dos Estados Unidos, denominada Igreja de Deus do Sétimo Dia, Church of God Seventh Day. E fizemos uma aliança com essa comunidade, que também a gente já tinha alguns princípios, guardava o sábado, guardava os mandamentos, as leis alimentares. Então, essa comunidade dos Estados Unidos nos deu apoio e começamos a trabalhar juntos até 1990, aproximadamente, foi quando eu fui para Curitiba. Mas só fazendo aí um breve retrospecto, Demerval, existe 3 movimentos que não são alinhados, nunca foram alinhados com o cristianismo, apesar de evangélicos, que são a Igreja de Deus do Sétimo Dia, nos Estados Unidos, que lá ela é bastante numerosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. Esses 3 movimentos, eles não se alinharam e não se alinham até hoje ao cristianismo, né? E a gente estava nesse meio aí, entendeu? Só para dizer o que representava essa Igreja de Deus para nós. Aí a gente evoluiu, 1990, eu fui para Curitiba, e 2004 a gente começou o processo que nós chamamos de Techuvá, que é o retorno às raízes judaicas. Parar de falar um pouco, senão você não faz sua parte. Não, mas está ótimo. Eu queria saber quais são os limites. Quais são os limites dessa restauração da igreja? Certo. Então, eu dizia para você que a gente era um pequeno grupo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Começamos lá na cidade de Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba, e logo a gente começou a entrar no rádio. Na época, o rádio era o que havia de melhor. Entramos no rádio, Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, hoje Canção Nova, comecei por ali. Dali a gente foi para o Paraná, a Rádio Marumbi,
de Curitiba, transmitindo em ondas curtas. Aí a mensagem começou a se propagar por todo o Brasil, né? E ao mesmo tempo, lá já em Curitiba, em 1995 em diante, acredito eu, não me lembro bem agora, nós começamos a fazer programa de televisão. E entramos aí pelas TVs parabólicas, estivemos na CNT, e aí se expandiu muita obra. Mas em 2000, o nosso ideal sempre foi de restauração, desde o começo. Quando a gente se une à Igreja de Deus americana, a gente já tinha ideias de restauração. Ou seja, nós entendemos que a igreja, a congregação, é como uma noiva. E a noiva se apronta até na hora que está no altar. Ela está se ajeitando. Então, a gente sempre creu nisso, que era necessário não ficar estacionado em um princípio de fé, mas ir avançando, claro, com sabedoria, com conselho por trás, com muita prudência para não se cometer erros. Então, a gente foi avançando no processo de aperfeiçoamento bíblico. É isso que nós chamamos de restauração. Aí, inevitavelmente, nós iríamos cair no judaísmo, que é a nossa origem, né? Ok. E vocês seguem qual linha do judaísmo? A tradicional, a ortodoxa? Qual linha que vocês seguem? Então, devido aos nossos princípios estarem bem próximos do judaísmo messiânico, a gente preferiu, então, se unir ao judaísmo messiânico, que é um segmento judaico. Muito embora não seja reconhecido pelo judaísmo tradicional, e eu respeito, né? O judaísmo tradicional tem os seus motivos para, de certa forma, repugnar o cristianismo, e o judaísmo messiânico é considerado cristão pelo judaísmo tradicional, pelo fato de nós crermos em Yeshua como Messias e como nosso Salvador. Então, nós seguimos o judaísmo messiânico, embora tenhamos pontos distintos do judaísmo messiânico. Mas nos entendemos bem, e com relação ao judaísmo tradicional, a nossa linha seria a conservativa. Porque veja bem, você tem desde os ortodoxos até os reconstrucionalistas, que é desde o mais rigoroso dentro do judaísmo até aquele mais tranquilo. Então, nós assumimos uma posição intermediária, judaísmo conservativo. Isso em relação ao judaísmo tradicional, mas judeus messiânicos crendo em Yeshua. Entendi. E como ficam os não-judeus que querem fazer parte? Eles continuam gentios ou precisam, não sei se seria se converter? Como é que é essa questão dos não-judeus que querem fazer parte? Aí, nesse aspecto, nós diferenciamos um pouco de outros segmentos judaico-messiânicos que entendem que o gentil vem para a comunidade judaico-messiânica e ele continua gentil. Isso, nesse sentido, nós discordamos. Por quê? Porque se ele vem para o judaísmo, ele sendo gentil, ele vem para o judaísmo, é porque ele quer seguir a fé judaica. Aí eu vou dizer para ele, você fica aqui no nosso meio, mas você continua gentil. Quer dizer, não é uma coisa boa, não é uma coisa correta. E, biblicamente falando, desde o princípio, Deus nunca rejeitou um gentil que se aproximava. Então, mesmo lá, por exemplo, no primeiro Pêssar, que foi ali na saída do Egito, no momento de saída do Egito, Deus deu oportunidade ao não-judeu, que estava próximo do seu povo, é claro, de... Desculpa, é que estão uns barulhinhos aqui incomodando. Tranquilo. De fazerem parte do seu povo. Interessante. E quando
E quando esse gentil entrava, aí ele passava pela circuncisão, ele estava sujeito à mesma lei, à mesma Torá. Ou seja, tudo que o judeu fazia, ele tinha que fazer. Esse era o primeiro, vamos dizer, o primeiro passo. Ele se tornava um prosélito, tá? Agora, os filhos dele, que nascessem depois dessa sua conversão, aí eram considerados judeus 100%. Okay. Então, Deus nunca rejeitou gentil. Agora, não tem sentido o gentil vir porque ama o povo de Israel, porque ama a Torá, e chegar no nosso meio a gente dizer, ó, você vai ficar aí num canto, você não precisa cumprir Torá, nada, você só assiste às reuniões aqui. Isso não tem nenhum significado. Então, o gentil, nós damos a ele, sim, a oportunidade da conversão. Muito bom. O interessante é que os próprios apóstolos tinham dificuldade de aceitar isso. Mas, com o tempo, ficou claro, né, que Deus permitia para todos. Rabino, eu tenho uma curiosidade. Como é que são chamados os descendentes de judeus aqui no Brasil e como eles procedem se quiserem entrar na congregação israelita messiânica? Bom, os descendentes de judeus são chamados de Binei Anussim, que traduzido quer dizer filho dos forçados. Eles se originam daqueles judeus que vieram de Portugal para o Brasil para tentar viver uma vida mais livre, porque lá eles eram perseguidos, né? Então, esses judeus vieram para o Brasil e aqui, aos poucos, eles foram deixando de praticar sua fé por conta da perseguição romana. Tá? Então, hoje, segundo a escritora Anita Novinsky, cerca de 70% dos brasileiros têm ascendência judaica. É isso aí. E, a parte disso, nós temos os chamados Binei Noar, filhos de Noé, que são aqueles que, quando procuram o judaísmo, é dito a eles que eles devem cumprir 7 leis bíblicas e que vão salvar a si mesmos. Então, esses são os Binei Noa. Binei Anussim, filho dos forçados, e Binei Noa, os filhos de Noé, que apenas precisam cumprir 7 leis de Noé. E qualquer coisa eu esclareço melhor. Ok. Então, assim, o senhor já explicou mais ou menos. Eu queria que o senhor repetisse um pouquinho, ou detalhasse um pouco mais esse processo de conversão dos judeus, como é que se dá esse processo, dos não-judeus também, como é que acontece esse processo e como ocorre, embora o senhor já tenha tocado no assunto, eu gostaria que o senhor deixasse um pouquinho mais claro, a pregação, o dia a dia, quer dizer que não tem separação, a partir do momento que há a conversão, como é que é exatamente isso? O processo de conversão dos judeus para a congregação israelita da Nova Aliança, dos não-judeus, e internamente como é que se dá a relação com os dois grupos, se é que a gente pode chamar de dois grupos. Por favor, repete essa questão aí, explica de novo, por gentileza.